E aí, galera? Vamos iniciar agora mais uma parte da nossa sequência interativa do projeto Construção Participativa. Neste podcast, vamos tentar esclarecer a relação entre os assuntos abordados nas manchetes do primeiro vídeo e sua relação com a gestão pública social. Dessa forma, é válido conhecer o contexto histórico nacional desta última. Foi durante o contexto político e social da ditadura militar que começaram a surgir as primeiras experiências que buscavam romper a forma centralizada e autoritária do exercício do poder público. Em 1970, a Igreja Católica promoveu a criação de espaços onde as pessoas eram estimuladas a debater questões de problemas coletivos nas comunidades eclesiais de base, as SEBs, estimulando a participação popular no debate, dificuldades cotidianas e contribuindo para a formação de lideranças populares, o que ocasionou na articulação de alguns grupos em torno de questões que afetavam substancialmente a qualidade de vida individual e coletiva, originando reivindicações populares junto ao poder público. Paralelamente, constituíam-se os primeiros centros populares, que atuavam nas SEBs e nas comunidades por meio de atividades como educadores, assessores e organizadores da mobilização popular. Esses centros, posteriormente, passaram a ser conhecidos como organizações não governamentais, as ONGs. Outros dois fatores também foram essenciais para o desenvolvimento da gestão social: a inserção de análises de políticas públicas nos cursos de administração pública. Fato importante, pois no Brasil, o ensino e pesquisa em políticas públicas tiveram que superar um contexto até então marcado pela hegemonia do paradigma da ciência administrativa. Então, nos anos 1980, quando a redemocratização suscitou temas que tinham como propósitos questões relativas ao poder e à política, exigiam que a análise do Estado e da burocracia incluísse o exame do Estado em ação, políticas públicas. Nesse contexto, a administração pública e a abordagem interdisciplinar no estudo de políticas públicas foi bastante relevante. Novos cursos com foco em políticas públicas se constituem, bem como outros com afinidade nesse campo, a exemplo da gestão social. Segundo, a redefinição do público, da administração pública. Começou a incluir organizações não governamentais, entidades do setor privado e da comunidade e instituições voltadas à inclusão dos cidadãos no processo de formulação, implementação e controle de políticas públicas. Foram criados instrumentos para possibilitar um maior controle social sobre as ações estatais e desmonopolizando a formulação e a implementação das ações públicas. Assim, espalharam-se pelo país governos com propostas inovadoras de gestão pública, que continham distintas experiências de participação social. Durante os anos 1998 e 1999, também ocorreram importantes avanços com as chamadas organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços sociais públicos e são apoiadas e fomentadas pelo Estado. As primeiras foram disciplinadas pela Lei 9.637, 1998, e podem firmar contratos de gestão com o poder público. E as OCIPs firmam termos de parceria com o poder público nos termos da Lei 9.790, 99. Em 2014, houve a criação da Lei 13.019, 2014, que trata sobre o regime jurídico das parcerias voluntárias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, alterando as legislações anteriores. É de relevância também sua abrangência nacional, envolvendo a administração federal, estadual e municipal. Com a lei em vigor, as parcerias passam a conferir mais segurança jurídica a todos os envolvidos. O que é e algumas características da gestão pública e social. Após conhecermos um pouco sobre o contexto histórico da gestão pública social, que também pode ser chamada de GPS, saber algumas características é igualmente importante. Formas de compreensão da gestão pública social. Interpretação de práticas de gestão social que acredita na possibilidade de solução democrática.
com base no diálogo participativo dos problemas relacionados à produção do bem público, com aprendizagem no processo, bem como existência de diferentes tipos de conhecimentos por meio do diálogo. Gestão social pode ser vista como fundamentalmente algo público. Pode ser de acesso universal e garantido na forma de lutas sociais que viabilizaram a constituição dos direitos sociais. Então, é dever do Estado a garantia de seu acesso por meio de políticas sociais públicas, onde estas últimas são destinadas às demandas e necessidades dos cidadãos. Gestão também pode ser vista da perspectiva de estratégias e processos, com o objetivo de transformação da sociedade. Processos marcados por múltiplas origens e interesses sendo mediados por relações de poder, conflito e aprendizagem. Assim é percebida algumas características da gestão pública social. A redefinição do público, para além das fronteiras estatais, envolve a elaboração de novos formatos institucionais que possibilitem a cogestão e a participação dos cidadãos nas decisões públicas. Nesse processo, as políticas e ações governamentais conferem identidade aos envolvidos, alteram o cotidiano da cidade e interferem na compreensão política de sua cidadania, com atenção para as iniciativas locais de organização e gestão pública. ênfase na participação social na estruturação de um projeto público que repense o modelo do desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho de Estado e o paradigma da gestão. Outra característica são as experiências de gestão focalizadas nas demandas do público-alvo, incluindo questões culturais e participativas. ênfase à elaboração das estruturas e canais que viabilizem a participação popular, de modo que a participação social se dê no nível institucional e não apenas no nível do discurso. Como exemplo, os fóruns temáticos, os conselhos gestores de políticas públicas, orçamento participativo. Ainda é válido destacar, entre esses exemplos, o terceiro setor. E o que seria esse terceiro setor? Faz parte de uma concepção em que o Estado é dividido entre três setores. O primeiro setor é constituído pelo próprio Estado. O segundo setor é o formado pelos entes privados que objetivam lucro, o mercado. E, por fim, o terceiro setor é formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços públicos, como as OSCs e as OCPs. Esse terceiro setor atua de forma independente dos outros dois, mesmo com possibilidade de estabelecer parcerias e receber investimentos dos outros dois setores. Agora que já falamos sobre o breve histórico, forma de compreensão e algumas características da gestão pública e social, que tal conhecermos mais de perto sobre esse terceiro setor? Fiquem ligados que a próxima e última etapa da nossa sequência interativa é uma entrevista com um representante do Instituto Ecobahia, uma OCP que atua no estado da Bahia.